Você gostaria de trabalhar em empresas que te oferecem bons cargos, bons salários e quem sabe até plano de carreira? Você sabia que existem estratégias que podem fazer com que você conquiste um emprego tão sonhado em empresas que vão te oferecer esse tipo de benefício? Caso você tenha ficado curioso em saber mais que estratégias é essa que eu estou falando, fica comigo que logo após a vinheta eu vou te falar quais são essas estratégias e como você pode aplicar para também ter ótimas oportunidades. Só a vinheta. Fala galera, Léo falando aqui e no vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 dicas sobre estratégias que eu apliquei ao longo dos meus mais de 15 anos de carreira de área fiscal que me fizeram conquistar empregos em empresas que me deram bons salários, bons cargos e muitas vezes até plano de carreira. E ao contrário do nosso último vídeo, onde eu falei de uma empresa, de um tipo de empresa que nos oferece na área fiscal e tributária muito conhecimento e muita experiência, agora eu estou dizendo para você conquistar empregos onde empresas vão te oferecer bons cargos, bons salários, plano de carreira, ótimos benefícios. E eu usei esse tipo de estratégia que eu vou falar nesse vídeo para conquistar esse tipo de empresa. Então anota cada estratégia que eu vou falar aqui para você, fica até a última, porque cada uma delas complementa uma a outra, e a última, inclusive, é uma estratégia bem bacana que eu nunca vi ninguém falar sobre ela e ninguém aplicar ela no dia a dia dentro da área fiscal, tá? Inclusive até porque eu tive dos dois lados, tá? Eu estive tanto do lado onde eu era entrevistado e eu também já estive do lado onde eu fui entrevistador de pessoas onde eu estava recrutando para participar da vaga dentro da minha equipe, tá bom? Então anota tudo, tá? Não pule nenhuma estratégia, não pule nenhuma dica, que se você aplicar exatamente como eu tô te passando aqui, muito provavelmente você também vai ter ótimas oportunidades, assim como eu tive ao longo da minha carreira, beleza? Vamos para as estratégias. Estratégia número 1. Mantenha seu currículo sempre organizado e com informações atualizadas. Nessa primeira estratégia na qual eu vou falar aqui para vocês, não só é importante você dar atenção ao seu currículo nesse ponto, como também ao seu LinkedIn, caso você tenha. Caso você não tenha, eu aconselho até você criar sua conta no LinkedIn, tá? Porque atualmente muitos recrutadores por aí, primeiramente, procura o seu perfil dentro do LinkedIn. E lá ele vai verificar se você deixou muito bem organizadas as suas informações, se as suas informações estão atualizadas, para identificar se o seu perfil de profissional se encaixa no cargo no qual ele está buscando a pessoa para ser entrevistada. E caso o seu perfil no LinkedIn se encaixe com o que o recrutador está buscando, aí sim ele vai entrar em contato e pedir que você envie o seu currículo. Por isso que é muito importante você deixar sempre organizado e atualizado o seu currículo e também muito bem organizado e atualizado o seu LinkedIn. Agora, se porventura você não sabe como fazer isso, você não sabe como organizar o seu currículo, nem como organizar o seu LinkedIn de forma que seja atrativo, seja um currículo e um LinkedIn sempre que vá atrair e ser selecionado pelos recrutadores, a dica que eu te dou é o seguinte: nós temos o YouTube, nós temos o Google, são fontes de informações onde você pode digitar lá como organizar o meu currículo para ser selecionado. E vai ter diversas informações, diversas matérias, até mesmo vídeos te explicando e te ensinando como organizar o seu currículo, como organizar o seu LinkedIn de forma que seja sempre selecionado para as melhores oportunidades. E além dessas fontes, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link de um cara que é muito fera em como organizar, como atualizar o seu currículo, também um LinkedIn, de forma que seja um currículo e um LinkedIn atrativo aos recrutadores. E agora, vamos para a próxima estratégia. Estratégia número 2. Estude algumas informações básicas da área fiscal e, se possível, decore-as. É importante que você, antes de ir para a entrevista, estude um pouco as informações básicas da área fiscal, para que no momento da entrevista, caso alguém pergunte algo para você, ou caso você ache interessante comentar algo sobre, você esteja mais à vontade, mais seguro de transmitir aquela informação. E quais informações básicas seriam essas? Eu estou falando aqui de alíquotas gerais do ICMS, as obrigações acessórias gerais de uma empresa de comércio, varejista, atacadista. É sempre interessante você dar uma estudada um pouco sobre isso, para que no momento da entrevista, caso seja perguntado, você já sabe como responder, você se sinta seguro em responder. Óbvio que eu estou falando aqui de uma empresa que vai ter obrigações relacionadas ao ICMS ou até mesmo à indústria, mas também você pode pesquisar sobre serviço, tá? Então dá uma estudada de forma geral, ICMS, ISS, o PIS, o COFINS, para que você não fique despreparado para a entrevista. E outra dica já que eu vou te dar aqui é o seguinte: estuda um pouco e, se possível, até decore
os CFOPs mais comuns dentro de uma empresa, como por exemplo, energia elétrica, uso e consumo, venda sem ST, venda com ST, devolução sem ST, devolução com ST e outros CFOP que você achar interessante estudar e até decorar. E por que eu te dou essa dica? Eu mesmo já usei essa estratégia a meu favor. Eu já tinha de cor, pelo fato de ter trabalhado escriturando as notas fiscais manualmente, eu acabei decorando facilmente mais ou menos uns 20, 25 CFOPs. E eu participei de uma entrevista onde eu tive que fazer um teste de 50 questões. Entre uma delas, tinha uma questão que tinha mais ou menos uns 20 CFOP, onde eu tinha que colocar a descrição. E, pasme, eu gabaritei todos os CFOPs. E nessa mesma entrevista eu participei de uma dinâmica onde o recrutador, a primeira coisa que ele fez foi perguntar quem é o Leonardo Luceno. Eu levantei a mão e ele falou, pô cara, você gabaritou todos os CFOPs, você tipo engoliu a tabela de CFOP, não é possível. E dessa forma eu já fiquei em evidência para o recrutador, ou seja, eu era uma pessoa onde o recrutador passaria a olhar com outros olhos, porque muito provavelmente ali eu tinha os conhecimentos necessários para a vaga. E é por isso que eu acredito, se esse tipo de dica e estratégia deu certo para mim, muito provavelmente pode dar certo para você. Por isso que eu te oriento, estude previamente antes de você ir até a entrevista. Decore algumas informações básicas para que você se sinta confiante e confortável em falar sobre essas informações na hora que você for perguntado, ou se porventura, caso ninguém pergunte, que tal você colocar essa informação na mesa? Pode você mesmo, em vez de esperar ser perguntado, você mesmo já falar sobre alguns determinados pontos que você acha interessante, que vai chamar a atenção do recrutador. Beleza? Bora para a próxima estratégia. Estratégia número 3. Vá para a entrevista muito bem trajado. Obviamente que nessa estratégia eu estou falando aqui sobre a vestimenta, sobre a roupa que você vai usar para ir para a entrevista. Muitas vezes você pode achar banal o fato de se preocupar com o que você vai vestir para ir para a entrevista, mas olha, muitas pessoas não sabem, mas a forma que você se veste diz muito sobre você. Então, quando você for para uma entrevista, é interessante que você veja dentre as suas roupas uma roupa bem bacana, bem adequada ao cargo que você vai participar, tá? Passe muito bem ela, até porque eu já recebi, tá? Por que eu falo passe muito bem ela? Porque eu já recebi para entrevistar pessoas que iam com a camisa social amassada. Pô, gente, está indo para uma entrevista, você está interessado em trabalhar naquela empresa, por isso que você foi até a entrevista. Então, realmente, prepara uma roupa mais adequada, mais bonita, bem passada, né? Que esteja de acordo com o cargo que você está ali participando, né? Então, se você vai ser gerente, por exemplo, né? Pô, eu almejo ser gerente fiscal. É terno e gravata, né? Ou até mesmo cargo de gerência, né? Supervisão, coordenação, é terno e gravata, bem passado, né? Bem alinhado. Agora, se você não vai participar de cargo de gerência, não precisa ser também exagerado em terno e gravata, né? Uma roupa social bem organizada, bem passada, com uma gravata já tá de bom tamanho. Isso para os homens, né? Até porque as mulheres geralmente se preocupam mais com isso. Então, eu acho que essa dica é muito mais para os homens do que para as mulheres. As mulheres se preocupam com a roupa para tudo. Se ela vai no mercado, ela tá preocupada com o que ela vai vestir. Homem já é mais desleixado, então por isso que acredito que essa dica tem muito mais a ver com os homens do que para as mulheres. Então, se você é uma pessoa que não se preocupava com o que ia vestir para ir para uma entrevista, por favor, né? A partir de agora, passe a se preocupar, porque realmente o que você veste, como você se posta durante a entrevista, diz muito sobre você. Então, se você realmente quer trabalhar naquela empresa, faça de tudo para que o entrevistador realmente reconheça que você é o melhor profissional para aquela vaga. E agora, vamos para a próxima estratégia. Estratégia número 4. Pesquise sobre a empresa na qual você está participando da vaga de emprego. Essa estratégia eu nunca vi ninguém usar, eu já usei várias vezes e dá muito certo. Caso você saiba o nome da empresa na qual você vai participar da vaga de emprego, digita no Google o nome da empresa, CNPJ. E provavelmente os primeiros links ali vai te apresentar o CNPJ daquela empresa que você está participando da vaga. Tendo o CNPJ em mão, o que você vai fazer? Agora você vai no Google novamente e vai digitar calcular CNPJ. Provavelmente os primeiros links que vão aparecer já servem para você. Tá? Você vai clicar nesse link e você vai achar o campo onde você tem que digitar os 12 primeiros dígitos do CNPJ. Depois você vai clicar em calcular para que aquele site te entregue os 2 últimos dígitos, que é os dígitos verificador do CNPJ. E por que eu estou te dando essa estratégia? Por que eu estou falando isso? Para que você consiga identificar quantas filiais aquela empresa na qual você vai participar da vaga tem aqui no Brasil. E além disso, o que eu te oriento a fazer também, que foi o que eu fiz e deu muito certo,
eu vou tentar emitir a certidão negativa de cada filial, para ver se porventura alguma delas, ou uma, ou mais de uma talvez, deixa de emitir a certidão, ou seja, tem algum problema que não é possível ali emitir a certidão daquela filial, ou até mesmo da matriz talvez. E por que isso é importante? Tá? Você vai decorar o número de filiais que tem a empresa na qual você está participando da vaga e quais delas não emitiu a certidão negativa caso isso aconteça, tá? E no momento oportuno na sua entrevista, você falar sobre a história da empresa, sobre quantas filiais você viu que a empresa tem aqui no Brasil e que você reparou que a filial XYZ não saiu a certidão negativa dela. Aí você pode até comentar, pô, eu achei estranho, talvez tenha alguma irregularidade que esteja impedindo sair dessa certidão. Você comenta com ele para ver se por acaso o entrevistador, caso ele seja ali o gerente da área fiscal ou o supervisor da área fiscal, para saber se ele sabia disso, ou se ele já tinha conhecimento, ou se ele não tinha conhecimento, melhor ainda, você está alertando ele sobre esse problema. Isso vai fazer um baita diferencial na sua entrevista. Eu mesmo usei essa estratégia e na ocasião o gerente da área fiscal nem sabia a quantidade exata de filiais que existia dentro do Brasil, ele nem sabia quais filiais não estavam emitindo a certidão e isso chamou muita atenção dele. E pasmem, foi eu o selecionado para a vaga. Eu não estou dizendo aqui que foi isso exatamente que fez com que ele me contratasse, mas que muito provavelmente ajudou e muito na minha contratação, isso eu acredito que ajudou, porque mostrou para ele que eu estou atento, que eu estudei sobre a empresa, que eu sou um cara que busca a informação e que porventura então eu sou ideal para o cargo que ele está ali me contratando. Então leve essa dica a sério e realmente coloque ela em prática. Estude muito bem a história da empresa na qual você vai participar da vaga de emprego. Obviamente, caso você saiba o nome, né? Nem todo recrutador revela o nome da empresa na qual você vai participar da vaga. Mas se porventura ele revelar, tá? Caso ele não revele, eu te dou até uma dica, você pode perguntar, tá? Porque o não você já tem. Então você pergunta, olha, por favor, qual é o nome da empresa na qual eu vou participar da vaga? Tá? E se ele te disser, ótimo, então você vai usar essa estratégia, você já vai estudar sobre a história da empresa, estudar quantas filiais tem e se as certidões negativas saíram de alguma das filiais, de todas, e se não saiu de algumas, você decora qual é a filial que não está saindo ali a certidão negativa. E usa tudo isso a seu favor na hora da entrevista. Já quero aproveitar aqui para te deixar mais uma dica. Se você é o tipo de profissional que gosta de receber dicas e estratégias sobre como se destacar na área fiscal e tributária para que você possa receber as melhores oportunidades na área, então não deixa de se inscrever aqui no canal, ative o sininho porque tem muito vídeo bom saindo por aí, tá? Vou trazer para você ótimas dicas e estratégias sobre como se destacar na área fiscal a fim de receber as melhores oportunidades, cargos, salários e sempre estar em evidência ali dentro da sua equipe. E inclusive também eu vou trazer dicas sobre como usar o Excel dentro da área fiscal. Eu uso muito o Excel aqui no meu dia a dia e o Excel tem agilizado muito os procedimentos e os processos que eu tenho que fazer aqui na área fiscal, tá? Então, tudo que eu faço aqui de Excel dentro da área fiscal, eu vou trazer para vocês também, tá? Então não perca, se inscreve no canal, ative o sininho que tá chegando coisa boa por aí. E agora eu quero agradecer você que ficou comigo até o final. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.